Salve pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No final do ano passado eu fiz 2 comentários aqui no canal que tiveram uma boa repercussão. O primeiro foi sobre como algumas críticas do Ciro Gomes ao governo Lula estão se mostrando acertadas e vêm sendo confirmadas pelo tempo, especialmente críticas que ele fez durante a campanha de 2022. E o segundo trecho, o segundo comentário, foi sobre os ataques que o Jones Manoel tem sofrido da mídia governista. Eu tentei explicar o verdadeiro motivo por trás desses ataques, que na minha visão estão ligados às críticas que o Jones tem feito ao governo Lula e ao potencial que ele tem de tirar um público mais jovem dessa mídia governista com esse portal de notícias que ele vai abrir agora no canal dele. Já faz tempo que eu venho dizendo aqui no canal que, na minha leitura, o Jones Manoel, de certa forma, é uma espécie de novo Ciro Gomes quando a gente pensa essa relação com o petismo. Isso porque o petismo enxerga nele uma ameaça, ainda que com origens, discursos, perigos e talvez até com uma certa direção ali diferente. Diante disso, eu acho que é essencial trazer para o debate essa questão da crítica ao PT, sobretudo para discutir como que o partido reage a essas críticas. E aí eu quero explorar uma diferenciação ali importante entre as posições do Ciro Gomes, as posições ali do Jones Manoel, que na minha opinião ainda está sendo lida de forma equivocada pelo próprio Jones, por uma parte da militância que acompanha ele. Esse comentário é muito mais uma análise dessa relação do petismo com a crítica para que as pessoas estejam preparadas adequadamente para enfrentar essa disputa, que é uma disputa muito dura. O centro do meu debate aqui é o seguinte: faz diferença o tom da crítica ao petismo na hora que ela vai ser recebida? Antes de entrar no tema do vídeo, eu gostaria de agradecer quem tem acompanhado o canal até aqui. Gostaria de pedir para deixar o joinha, se inscrever quem ainda não é inscrito, ativar as notificações, quem quer ser avisado quando nossos vídeos saírem. Eu queria agradecer aos membros do canal pelo apoio fundamental que têm dado. É esse apoio que me permite seguir fazendo esse trabalho e melhorando ele com o tempo. Já fica a sugestão para quem quiser apoiar, para que se torne membro. Temos vídeos exclusivos, lives exclusivos e outros benefícios. É só clicar em Seja Membro aí embaixo e ver os detalhes direitinho. Eu vou colocar também o QR Code aqui na tela, caso queiram apoiar o canal a partir do Pix. E para quem está chegando agora, fica o meu abraço de boas-vindas. Bom, gente, como eu comentei na introdução, no final do ano passado eu publiquei um corte de uma live onde eu analisei como que a mídia petista tem atacado duramente o Jones Manoel. O que temos visto são figuras de destaque como integrantes dessa mídia governista fazendo críticas absurdas ao Jones nas redes sociais, críticas inclusive ali vindo ali de figurões do Brasil 247 que são absurdas, que não dá nem para repetir aqui. Do lado do DCM, ataque ali em forma de zombaria, comentário que beira o ridículo, teve aquele papelão do César Calerron lá no ICL, e esse é um padrão ali, né? A gente está percebendo um padrão de ataque aos web comunistas, né, nos discursos do petismo, que me indica ali que tem até algo estruturado nesse terreno por um ataque articulado. Inclusive, cabe menção honrosa aqui ao Carlito Neto, que virou o ano sonhando com o Jones ali, no dia 31, ficou o dia inteiro no Twitter com um papo de maluco falando do Jones o tempo inteiro. Basicamente, ele deixou insinuado que o Eduardo Moreira financia o Jones e que isso fez com que o Jones tivesse condições de transformar o canal dele num portal de notícias e contratar um jornalista como o Mauro Lopes para coordenar o processo. E o Carlito ficou indo e voltando nessas alucinações o tempo inteiro. Se bobear, nem deve ter curtido a virada de ano por conta disso. Um ponto que chamou a atenção nos comentários daquele vídeo é que muitos ainda fazem uma leitura de que o tom das críticas do Jones é diferente do tom das críticas do Ciro, e que por isso o Jones teria uma certa vantagem nessa comparação. Inclusive o próprio Jones endossou essa ideia aí dessa diferença do tom nos comentários e tudo. Eu acho que essa discussão é muito relevante e ela merece ser aprofundada aqui. Sim, existem diferenças no tom entre o Jones e o Ciro na crítica que ambos fazem, mas também eu acho que há uma leitura equivocada sobre o impacto dessa diferença aí. Quem mantém essa leitura precisa ter muito cuidado, porque pode acabar se enganando sobre os desdobramentos dessa dinâmica. A minha preocupação com esse comentário tem 2 elementos, mas que indicam ali para o mesmo ponto. O primeiro elemento é o fato de que ela acaba criando uma narrativa que meio que justifica os ataques ao Ciro e outros ataques a outras figuras, como que eu vou mostrar aqui, e isso pode ser muito perigoso. O segundo elemento é o fato de que seguir por esse caminho pode alimentar certas ilusões em relação a esse bloco da esquerda que quer pensar alternativa para fora do lulismo, achando que eles vão ser preservados porque o tom da crítica é diferente. No fim das contas, isso tudo aponta para uma questão que acaba justificando os ataques como se houvesse motivos justos para eles. Primeiro, a gente precisa fazer um comentário rápido aqui sobre a crítica política que o Ciro Gomes faz ao PT. Vale lembrar que o Ciro foi aliado do Lula e integrou o governo como ministro no primeiro mandato,
No entanto, ele já tinha várias críticas públicas à condução da agenda econômica, ele se afasta do PT ali durante o governo Dilma II, quando ele percebe ali o esgotamento do modelo econômico brasileiro e a insistência do PT em tentar sustentar esse modelo mesmo com todos os sinais de falência. Naquele momento, o Ciro se posiciona, se mobiliza contra o impeachment da Dilma, mas não deixa de apontar que o governo dela foi desastroso. Para ele, a tentativa do PT de manter de pé um modelo econômico falido gerou uma série de problemas graves. A crítica do Ciro não começa na gestão da Dilma, mas remonta ali aos anos 90, com a implementação do Plano Real, os caminhos que o Plano Real seguiu ali depois do governo FHC e tudo mais. Ele argumenta que o PT, ao invés de colocar em debate o modelo econômico consolidado naquela época e que era criticado pelo PT, ele deu sustentação a esse modelo que agravou os problemas estruturais do país, se a gente pensa, nessa dimensão aí dessa questão do modelo econômico. O Ciro acusa o PT de não ter uma agenda política robusta, de se apoiar no fisiologismo e na corrupção para se manter no poder a qualquer custo. Como consequência, segundo ele, o partido não apenas aprofundou a crise brasileira, mas também contribuiu para o rechaço à política, ajudando a abrir caminho para o surgimento de figuras como Jair Bolsonaro. E aqui entra um ponto que frequentemente é levantado pelos críticos mais simpáticos ao PT, que é a distinção entre um Ciro de 2018 e um Ciro de 2022. Essa distinção é usada para justificar que em 2022 o Ciro foi muito mais duro, mais agressivo nos ataques ali contra o PT, o que teria levado à reação mais intensa contra ele, partindo ali do PT, dos seus aliados. Essa leitura é frequentemente usada para culpar o próprio Ciro pelo fracasso eleitoral em 2022, mas ela ignora alguns fatos. O Ciro de 2018 já era alvo de ataques muito duros do PT, mesmo naquela campanha. A diferença é que em 2018 o contexto era outro. O Lula estava preso, estava fora da disputa, o que enfraquecia o PT. Além disso, o partido ele precisava desesperadamente dos votos dos eleitores do Ciro no segundo turno. Então, por conta disso, o nível de ataque do PT em 2018 não poderia ter sido tão intenso, porque um ataque muito forte poderia afastar o eleitorado cirista, prejudicando ali o desempenho do Haddad no segundo turno. Mas é importante destacar que, mesmo em 2018, a relação do PT com o Ciro já era marcada por um grau de animosidade muito grande. E como eu vou mostrar mais adiante, essa postura de ataque ela se intensifica após 2018, com o PT indo com tudo para cima do Ciro nesses anos seguintes. De fato, o Ciro intensificou as críticas ao PT depois de 2021, quando o Lula volta ao jogo, por perceber que precisava vir mais ao centro pelo fato de que a esquerda meio que já estava dominada pelo Lula, pela sua força eleitoral. Mas não foi isso que ditou a intensidade dos ataques do petismo, da militância e da própria mídia do petismo em relação ao Ciro. A gente sabe que não foi isso. O que indicou esses ataques, o que ditou a intensidade é que o Lula estava muito forte em 2022 em termos de aliança eleitoral e ele teve a oportunidade de esmagar o Ciro e ele fez isso. É simples e básico, não precisa de nenhuma justificativa mais para poder entender isso. E aqui a gente entra na crítica que o Jones faz ao PT. O ponto-chave dessa crítica, inclusive, que é destacado na primeira participação do Jones no Inteligência LTDA, no podcast, quando ele afirma com todas as letras que a gestão econômica do PT é uma gestão neoliberal, operando dentro dos marcos teóricos e institucionais do neoliberalismo. Essa declaração gerou uma reação muito grande da militância petista, que rejeita categoricamente esse rótulo, devolvendo ataques ali muito fortes ao Jones. Esses ataques muitas vezes recaem em argumentos simplistas, como acusar ele de ser revolucionário demais, alguém que só valoriza a revolução e desqualifica tudo que não segue essa lógica. Apesar disso, o Jones ele mantém essa postura firme da crítica, ele continuou criticando, argumentando que, ao abraçar essa gestão neoliberal da economia, mesmo de forma crítica, a esquerda comandada pelo PT corre o sério risco de se esvaziar politicamente, perder completamente o rumo do Brasil. Eles tentam fazer ali uma espécie de, olha, vou gerir melhor, vou encontrar algumas brechas aqui, mas eles operam dentro desse marco, que eu já venho falando aqui já tem muito tempo. O Jones ele também faz uma leitura bastante crítica das políticas de austeridade, destacando especialmente as que foram adotadas pelo próprio PT, como no segundo mandato da Dilma, e ele aponta que essas políticas ajudaram a pavimentar o caminho para a ascensão do Bolsonaro, uma visão que é compartilhada, inclusive, com o Ciro. E o Jones amplia essa crítica em relação à gestão econômica do atual governo Lula III e todo esse debate aí sobre o novo teto de gastos e tudo mais. O Jones faz um debate muito duro em relação à comunicação da esquerda, ele faz esse debate, o Ciro também faz, mas o Jones faz com mais força, mostrando como que o PT montou uma rede de comunicação que trabalha muito mais para blindar o governo do que para fazer um debate crítico de esquerda. E ele usa essa rede para mostrar
que a justificativa da correlação de forças muitas vezes não faz sentido, dado que não tem disputa política e não tem uma agenda política a ser disputada. Então, no fim das contas, há um direcionamento para essa rede aí atacar os críticos pela esquerda com o uso desse grupo aí, desse conjunto de canais, de blogs e tudo mais. No entanto, as abordagens ali do Ciro e do Jones têm algumas diferenças. O Ciro constrói uma crítica ali a partir de um viés nacional desenvolvimentista, de um novo desenvolvimentismo, e o Jones adota uma perspectiva mais esquerda, com uma pegada mais marxista, com algumas outras influências. E uma outra diferença, essa é muito significativa para esse debate, é que o Jones não entra no debate sobre corrupção, que é um tema que é central nas críticas do Ciro às gestões do PT. E essa escolha de não abordar a corrupção é algo que distancia as duas críticas ali do Jones e do Ciro, especialmente considerando que o Ciro intensificou essa crítica, essa questão da corrupção, a partir do retorno político, dessa guinada que eu comentei ali a partir de 2021. E aqui entra um elemento bastante importante nesse jogo que a gente precisa entender. Se a gente compara o tom da crítica do Jones com a do Ciro, é evidente que existe sim uma diferença significativa. O Jones é muito mais contido nas críticas, ele adota uma postura mais defensiva, com cuidado para não dar brecha que possam ser usadas ali contra ele. Por outro lado, o Ciro, especialmente ali na campanha de 2022, ele optou por uma abordagem de tudo ou nada, onde ele não hesitou em adotar um tom mais direto, mais confrontador, mesmo sabendo dos riscos. Essa diferença no tom existe, é importante reconhecer. O Jones também está trabalhando para construir uma máquina nessa questão que eu já comentei aqui com vocês, de você ter uma máquina de comunicação, e isso também é importante de destacar. Só que é necessário destacar que essa postura mais contida do Jones não blinda ele dos ataques que vão vir. A máquina de comunicação que define o que é ser de esquerda no Brasil, esse grupo aí que eu falei, ainda é hegemonicamente comandada pelo PT. Tem uma capacidade muito grande ali de mudar a narrativa, de destruir imagem pública. Se essa máquina decidir investir em ataque contra o Jones, a coisa pode ficar bem complicada para ele. Por isso, é importante não alimentar a ilusão de que essa diferença de tom entre o Jones e o Ciro vai ser suficiente ou pode ser suficiente para evitar certos ataques. Não vai. A máquina de comunicação petista, quando decide reagir, ela pode ser implacável. E a gente já viu exemplos bastante absurdos em relação ao Ciro Gomes que ilustram bem como que isso pode acontecer. E aqui eu vou citar alguns casos estarrecedores. Primeiro, em 2019, a gente teve o Diário do Centro do Mundo repercutindo de forma negativa a notícia de que o Ciro havia sido flagrado bebendo um vinho de R$290 no Rio de Janeiro com a sua esposa. E a intenção era claramente gerar uma manchete negativa, algo que beira o ridículo, né, mas que foi utilizado como peça de ataque contra ele. Um outro caso que merece destaque foi protagonizado pelo Renato Rovai, que criou uma verdadeira peça de ficção chamando de reportagem exclusiva sobre o que ele batizou de gabinete do ódio cirista. Para justificar sua narrativa, o Rovai entrou num grupo de Facebook aberto, criado por um militante do Ciro avulso do Ceará, que não tinha qualquer relação com o Ciro ou com o partido, e esse militante era, na verdade, um cara meio doido, meio excêntrico, que fazia postagem com um tom mais conservador, às vezes até bem machista, gerando até muita briga dentro do grupo, né? E ainda assim o Rovai usou esse grupo como base para afirmar que ali estava o suposto gabinete do ódio cirista e que isso explicaria os ataques que petistas alegavam sofrer de ciristas nas redes sociais. E é algo tão fantasioso e absurdo que chega a ser difícil acreditar que foi tratado como jornalismo por alguns. Mas calma que ainda tem mais. O Diário do Centro do Mundo e o jornalista Joaquim de Carvalho eles chegaram ao ponto de inventar uma peça ligando o Ciro Gomes ao caso do Marcos Valério e do Mensalão, sem qualquer fonte, sem qualquer prova. É algo tão absurdo que chega a ser risível, especialmente porque quando o assunto é o Mensalão e quando o assunto é o PT, o discurso oficial deles é de que o Mensalão foi uma farsa, de que foi uma invenção, de que não foi bem assim, de que não aconteceu da forma como foi dito. Mas aí, na hora de atacar o Ciro, de repente o Mensalão passa a ser um exemplo de corrupção gravíssimo, convenientemente moldado para a narrativa do momento. Um outro caso inacreditável ocorreu em 2022, quando o Wikipédia classificou o Diário do Centro do Mundo e o Brasil 247 como fontes não confiáveis para edição de verbetes. Essa decisão gerou revolta em ambos os sites e em toda aquela rede ali, e eles ficaram indignados e não aceitaram esse rótulo. Nos bastidores, isso aconteceu porque, durante anos eleitorais, há uma disputa acirrada dentro da Wikipédia para atualizar a página de político, muitas vezes com viés apologético. Essa decisão de desqualificar esses sites, ela veio nesse fruto, né, porque
geralmente eles atualizam isso para poder garantir ali no ano eleitoral que não tenha um show de edições absurdas ali para poder levantar a moral de certas figuras. A decisão de desqualificar esses sites como fontes gerou uma reação extremamente baixa. Ambos os sites começaram a atacar um editor da Wikipédia que era o único que se identificava ali com o nome real sem pseudônimo. Os ataques foram direcionados de maneira pessoal, tentando desenterrar a podre do cara, fabricar história, associar esse cara ao Ciro Gomes, criando uma narrativa de que haveria uma conspiração para deslegitimar a mídia alternativa. E é um negócio, assim, absurdo. É um negócio que é inacreditável. E aqui eu vou ler um trecho da notícia do Brasil 247 para vocês sobre isso. Olha só, abre aspas. O ativista digital Rodrigo Pádula, que ataca a mídia independente e cria conteúdos comerciais na Wikipédia como o verbete propagandístico do avatar Ludo Magalu, ferindo os princípios da plataforma, também atua de forma claramente política na enciclopédia digital. Prova disso é o verbete Projeto Nacional Devido à Esperança, sobre um livro lançado por Ciro Gomes. Entrevistado pelo 247 na manhã deste sábado, ele afirmou ter feito o verbete de graça por ser um admirador da Magazine Luiza e da família Trajano. Olha, eu quero destacar esse ponto aí que ele fala entrevistado pelo 247 para vocês entenderem como que foi essa entrevista. O Joaquim de Carvalho, ele ligou para o Rodrigo pelo celular, ele teve uma conversa com o Rodrigo pelo celular e ele simplesmente gravou essa conversa sem qualquer autorização do Rodrigo e publicou no YouTube. Essa foi a entrevista que ele deu para o 247. Vocês verem o tamanho do problema e o tamanho do buraco que esses caras se metem para poder destruir, manchar e fazer esse trabalho aí muito sujo que muita gente aí acaba fazendo. E por fim, tem um outro caso que é o do professor Gustavo Castanhon, que foi alvo de uma reportagem cheia de falsidades publicadas pelo Diário do Centro do Mundo. Na matéria, ele foi apontado como estrategista do Ciro Gomes, algo que simplesmente não é verdade. E além disso, o texto trouxe insinuações completamente infundadas de que ele estaria acumulando 2 cargos públicos como professor da Universidade Federal de Juiz de Fora e como assessor do Senado e recebendo os 2 salários, o que é proibido. Essa narrativa é falsa e aí o que aconteceu na realidade é que é o seguinte, o Gustavo foi cedido pela Universidade Federal de Juiz de Fora para o Senado, tudo dentro da lei, e como o salário do Senado era inferior ao que ele recebia como professor, ele tinha o direito previsto em lei de receber o valor correspondente ao maior salário para não sofrer perda financeira. Não há nenhuma irregularidade nisso, mas isso não impediu que a mídia petista tentasse transformar o caso numa peça de ataque político. E aqui, eu sei que muitas pessoas têm suas restrições, suas críticas, suas ressalvas em relação ao Gustavo. Isso é perfeitamente válido, eu não estou aqui para debater a figura dele. Só que existe uma diferença muito clara entre criticar uma pessoa com base em argumentos e fabricar acusações para manchar a reputação delas por razões políticas. Fazer isso com base em falsidades é inaceitável e não deve ser legitimado de nenhuma forma. Esse alerta que eu faço aqui é muito importante porque eu sei que já existe uma massa crítica na esquerda que começou a abrir os olhos para essas questões que eu estou destacando aqui. Mas a gente precisa tomar cuidado e não abrir brecha para legitimar esse tipo de prática. Em várias conversas que eu tive com pessoas que estão mais próximas ali da órbita do petismo, eu percebi um padrão preocupante. Quase ninguém se importa com o fato de que uma parte da mídia petista simplesmente produz notícia falsa contra seus adversários. A preocupação em geral está muito mais focada em debater a imagem desses adversários do que em reconhecer a gravidade do que está sendo feito. E aí o que acaba acontecendo é que, em vez de ter um debate honesto sobre o problema dessas notícias, dessa tentativa de destruição de reputação, a discussão recai sobre o caráter ou defeitos dessas figuras que estão sendo atacadas. Ah, mas eu sei que está errado, mas essa figura é complicada, né? Eu já cansei de ouvir isso. É sempre essa relativização que busca justificar ou minimizar a gravidade dessas práticas, como se a conduta de uma pessoa anulasse os problemas que eu levantei aqui. Eu faço esse alerta especialmente porque eu tenho certeza que o Jones vai ser alvo desse tipo de ataque. Eu não tenho dúvida de que já estão de olho no partido antigo dele, procurando algum deslize, algum detalhe nebuloso ou algo que pode ser usado para manchar a imagem dele. Agora que o Jones está construindo um novo partido na esquerda, está se projetando como uma liderança em nível nacional, ele se torna ainda mais vulnerável a uma campanha arquitetada de destruição de imagem. Eles podem muito bem resgatar fatos do passado dele, distorcer narrativas ou criar polêmica para impedir que ele se consolide ali e consolide qualquer liderança nesse campo aí. Por isso, eu volto ao ponto que, no fim das contas, o tom mais contido e defensivo do Jones não vai fazer diferença. Eu acho que ele, de certa forma, ele está até certo em ter esse tom para não dar margem,
mas não nutram ilusão em relação a isso. Na hora que esses ataques começarem, a narrativa vai ser a mesma. Ah, poxa, complicado, né? Mas o Jones também não emenda, né? Eu tenho certeza que vai ter muita gente falando isso. É o ciclo que a gente já conhece, onde a crítica ou os ataques são relativizados e o foco se volta muito mais para desqualificar essa figura ou a figura que está sendo destruída, desviando da gravidade do que está sendo feito. Enfim, gente, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar minhas redes na descrição, meu canal no Telegram, meu canal no WhatsApp e meu servidor no Discord. Entrem lá. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.